Você que está em casa, estou sozinho hoje, porque minha amiga querida Ana, ela veio aqui para a Band. Estava trabalhando, mas não estava bem de saúde. Ela estava assim, ai, será que eu faço o programa assim, amiga? Pelo amor de Deus, vai para o hospital, se cuida, porque é bom ela faltar hoje e vir a semana toda do que insistir hoje e depois faltar a semana inteira. Então, se Deus quiser, amanhã ela tá com a gente, tá? Um beijo para minha linda amiga, que não tá hoje, mas estava tristinha, assim, vou embora. Assim, não, amiga, tem que ir, vai se cuidar e vai ficar tudo bem, tá bom? Então agora é um momento de você ainda mais ficar perto de mim aqui no programa, mandando mensagem aqui no nosso número, aqui ó, batendo com a colherzinha aqui ó. 12997-167989. Manda sua participação, seu comentário sobre o assunto perimenopausa, menopausa. Se você também é um Masterchef aí na sua casa, cozinha bem, faz um prato que todo mundo gosta, manda foto do seu prato. Quanto mais você participa, melhor é pra gente, tá certo? Então, além desse assunto, é claro que tem notícia e informação pra você. Falando Nisso está no ar. Hoje é dia da costureira e vamos celebrar direto da fábrica Fabíola Molina. No estúdio, nossa conversa sobre menopausa. Tem destaque na web e notícias regionais direto da Band Vale FM. Segunda-feira, dia 25 de maio, Falando Nisso começou. Vamos respirar comigo? Até eu estou um pouco agitado aqui, a palavra está fugindo, não está acompanhando a mente. E ter nossa mensagem do dia, tá bom? Para ajudar você, minha amiga, meu amigo, porque para manter a nossa paz, a gente precisa aprender a lutar as nossas lutas e não comprar a luta dos outros. Porque a partir do momento que a luta do próximo tira a nossa paz, a gente não está ajudando essa pessoa, a gente está alimentando o problema. Para ajudar outra pessoa, a gente tem que estar bem, em paz. Aí sim, a gente vai ter sabedoria para falar o que precisa. A gente vai ter sabedoria para também agir da melhor maneira possível. Porque senão atropela tudo. Atropela os pensamentos, as palavras, as ações e acaba piorando. Não é que a gente não tem que ter empatia pelo problema do outro, não é sobre isso. É sobre estar bem para fazer bem para a pessoa. Você entendeu? Então começa a sua semana assim, fique bem, busque sua fé, faça suas orações, busque sua sabedoria, seu autoconhecimento, para aí sim você conseguir ter forças para ajudar outra pessoa, tá certo? Vou lembrar aqui no @Falando Nisso Band os nossos 2 sorteios. Tem essa escova Oraljet, incrível para você cuidar muito bem da sua saúde bucal, um presentaço da Ortovip para você, uma escova elétrica que eu e a Ana a gente ama, porque a gente usa e sabe que é super boa, deixa o nosso sorriso super bonito. E também um kit da Polipet com vários itens para o seu bichinho de estimação e também para você, tá bom? Tudo aqui no @Falando Nisso Band, inclusive se você for aqui na descrição, tá vendo? Ó, tem a data do sorteio dia 29 de maio, tem o passo a passo, o local de retirada de cada kit, para você ficar por dentro de tudo, então, @Falando Nisso Band. Aqui você já consegue também dar uma olhada na nossa fofoca, o que a gente vai comentar no programa, conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados, tem até o Instagram deles para você seguir e até fazer suas perguntinhas, e também a mensagem do dia que a gente começa o programa para você reler, recordar e até mandar para quem você precisa, tá bom? @Falando Nisso Band. Perguntinha da enquete de hoje, você que está em casa, vai conversar comigo hoje, que eu quero muito a sua companhia também pelo WhatsApp. Aí você responde #sim ou #não para essa pergunta que está aí na tela para vocês. Você está na menopausa? Aí o meu amigo que está assistindo fala, nossa, mas como que eu vou saber, né? Como que eu vou participar se eu não passo pela menopausa? Fala da pessoa pertinho de você. Se você colocar #sim, minha esposa, #sim, minha companheira, enfim, faça isso então para você participar com a gente também, que aí todo mundo participa da enquete. Por exemplo, eu posso responder pela minha mãe, aí coloca lá, #sim ou #não, pela sua tia, aí comenta, tá certo? Lembrando que, além de responder a enquete, você pode também fazer suas perguntinhas pra gente pelo WhatsApp.
A doutora vai responder para você a sua pergunta específica. Ah, não quero me identificar porque eu tenho vergonha de falar sobre isso. Bobeira, mas também, se você prefere, pode ser assim. Manda sem um nome. Ou não quero me identificar. Você concorre colocando o hashtag falando nisso, um par de convites para o cinema, tá certo? Bora participar e conversar com a gente. Porque, olha, deixa eu falar desse tema que ainda gera muitas dúvidas e afeta milhões de mulheres, que é a menopausa. E muito além das ondas de calor, que se fala muito, essa fase ela pode trazer alterações no sono, humor, memória, como a gente mostrou, e até na saúde cardiovascular. Você sabia disso? E o mais curioso é que os sintomas eles podem começar anos antes da última menstruação. Então, para esclarecer os principais mitos e também falar sobre os sinais menos conhecidos da menopausa, a gente recebe aqui no estúdio a ginecologista, a doutora Érica Montalvão. Seja muito bem-vinda, doutora, porque com certeza o tema de hoje pode ajudar muitas mulheres e os nossos amigos que estão assistindo aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos esclarecer e ajudar muitas mulheres aí e homens também. Com certeza, porque é um tema para todos, com certeza. Porque muitas mulheres acham, e também acho que é de conhecimento geral, que a menopausa é apenas parar de menstruar. O que quase ninguém fala é sobre essas mudanças invisíveis que começam antes mesmo da última menstruação. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? A menopausa a gente sabe que a gente considera a mulher na menopausa 1 ano sem menstruação. Antes disso, é chamada de climatério, perimenopausa. E pode iniciar em torno de 5, tem gente até 10 anos antes da parada da menstruação real, né? E trazem sintomas que são confundidos antecipadamente com outras doenças de outras áreas. Tipo, quais sintomas? Só para a gente ter um gancho aqui para o pessoal de casa entender. Ansiedade, irritabilidade, depressão, e às vezes elas entram com medicação psiquiátrica antes de avaliar se não é uma questão hormonal. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da relação, né, entre a menopausa e as mudanças no cérebro. Por exemplo, a perda de memória. A gente estava brincando ali da mulher procurando a chave com a chave na boca. A dificuldade de concentração também. E essa sensação, a gente vai chamar aqui de névoa mental. Até queria que a doutora explicasse. Para, de repente, você em casa, minha amiga, que está passando por isso, acha que é distração ou outra coisa, já pode estar nesse período que antecede, né, doutora? Isso, a gente tem que observar que tem mulheres que são um pouco mais distraídas e sempre foi, e aí na perimenopausa não percebe esses esquecimentos. Mas a deficiência de hormônio que acontece nesse período, ela é a principal responsável por esses esquecimentos, porque o estrogênio, ele protege o neurônio. Então, essas relações estimuladas pelo hormônio, diminuem, então acontecem os esquecimentos, né? E é bem comum. Eu vi um vídeo um dia que eu achei muito bom. A mulher estava com a bolsa no ombro, brigando com todo mundo, falando que tinham escondido a bolsa dela. E ela brigou com a família toda. E é um esquecimento, né? Gente, é muito interessante trazer isso, porque é o que a gente falou. Às vezes, o companheiro está ali no dia a dia e não está entendendo o que está acontecendo. Então chama, já manda esse programa. Quem está vendo pelo YouTube, encaminha também para uma pessoa que precisa, porque realmente é uma prestação de serviço. A gente vai tentar trazer aqui coisas não muito faladas da menopausa, como a gente já está trazendo. Mas, por exemplo, algumas mulheres acabam desenvolvendo ansiedade, crise do pânico, isso pela primeira vez, gente, justamente na menopausa. Você sabia disso, não é isso, doutor? É muito comum. Por quê? Exatamente por causa desse fator protetor do hormônio sobre os neurônios. Então, ele fica mais reativo. E se a paciente já teve algum histórico de depressão, algum histórico de síndrome, ele volta a aparecer nesse período, ou exacerbar nesse período. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre saúde cardiovascular, porque é algo que eu até comentei já no começo do programa. Mulheres, atenção com o seu coração e também a menopausa. É um alerta que a gente já traz para vocês. Mas antes de ir para o intervalo, queria deixar aqui até para você, nossa amiga, que está interessada em saber mais, até aprender mais, conversar diretamente com a doutora Érica e toda a equipe dela, tá certo? O Instagram,
DRA, de doutora, né? Érica com H, tá, gente? Montalvão, para você seguir e ir lá mandar perguntinhas, entender um pouquinho mais do assunto, porque a doutora posta bastante conteúdo. A doutora é uma das nossas colunistas no quadro Saúde em Dia do Manhã na Band. E ela traz assuntos como menopausa e outros assuntos também ligados à saúde da mulher. Pode conferir tudo lá, tá bom? DRA, Érica Montalvão. Próximo bloco a gente volta com a sua participação, perguntinha, não sai daí que a gente já volta. Falando Nisso Band. Oferecimento Açaí. Pensou futebol e festa junina? Levou Açaí. Aproveite! Gente, vem aí a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí. Bem-vindos ao Plano Mutumedic. Aqui, cuidamos de todas as fases da vida. Conheça nossos planos. Descontos exclusivos em consultas e exames e o nosso mais novo parceiro, Condomínio Central Saúde. Associando-se ao Plano Mutumedic, você estará cuidando da saúde de toda a sua família. Novo e moderno escritório em Guaratinguetá. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Plano Mutumedic, sempre ao seu lado. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Obrigada a você, comprador do Vale Cap, no Vale e no Litoral. Você está colaborando com as pessoas deficientes, fornecendo alimentação, manutenção de prédio, oficinas e horta. Obrigada mesmo, de todo coração. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 250 mil. Isso mesmo, 250 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. De volta com Taubaté na tela, neste momento no relógio 1h15, no termômetro 24 graus. A máxima esperada para hoje, sem previsão de chuva para hoje em Taubaté, viu? Talvez amanhã tenha uma chuva leve, máxima de 25 e depois, gente, tempo estável. Sol entre nuvens, mais friozinho. Máximas de 22, mínimas de 13, 12 graus. É um outono já com pezinho no inverno que a gente está tendo, né? Um beijo para você de Taubaté, que sempre assiste o programa. E eu vou dar dicas agora para você de Taubaté, de Caraguá e também de São José dos Campos. O açaí está com ofertas incríveis. Leve as melhores marcas, com precinho campeão. Claro que no açaí para todo o estado de São Paulo, até domingo agora, dia 31. E quando eu falo que é melhores marcas, é isso mesmo, gente. Olha aqui, por exemplo, Café Pilão, que todo mundo ama. Olha o preço que incrível, gente, do tradicional extra forte. R$ 25,90. Aí tem toda essa variedade, inclusive as cápsulas aqui, ó, para você que tem aquela Nespresso, tem aqui também para você, tá certo? Preço incrível. Vou colocar aqui para você também essa marca aqui que todo mundo gosta, que aí tem o Bom Ar, que é excelente, R$ 13,90, tá vendo? Mas olha, o pessoal de dengue, a gente sabe que é muito importante, já tem notícia sobre isso, inclusive em Taubaté, viu? Olha só esse 12 horas, o SBP, por R$ 26,90, levando 3 unidades cada uma. Aí tem um repelente elétrico, bem do ladinho aí, se você ver, R$ 17,90, levando 3 unidades. Necessário, viu? Atenção, Taubaté, com essa epidemia de dengue, excelente. Olha o Veja aqui, o Vanish também para você. Vou comentar aqui do Vanish, tira manchas. Aí você pode escolher o tipo que você quiser, o líquido, por exemplo, R$ 16,89. Vou descer aqui para o Veja. Olha esse limpeza pesada Power Fusion. Gente, ele é excelente, tá? Preço para aproveitar mesmo. R$ 13,89, levando 3 unidades. Você pode aproveitar tudo isso de produtos, então, até domingo, para todo o estado de São Paulo. Ou seja, Taubaté, Caraguá e São José dos Campos, para aproveitar
Tudo isso e tem mais ofertas, tá certo? Bora voltar para o nosso assunto de hoje com o resultado parcial da nossa enquete. Você responde sim ou não. Aí tem que pôr a hashtag tudo juntinho, tá? A perguntinha é a seguinte: você está na menopausa? Por enquanto, temos um pouquinho acima da metade dizendo que sim, 53%. Comente com a gente, mande sua perguntinha ou comentário também, ou sua dúvida. Você pode participar com o hashtag falando nisso, como está aqui em cima da tela para vocês, ó. Aí você concorre um par de convites para o cinema, aí você vai fazer um passeio por nossa conta. É uma maneira da gente agradecer a sua companhia, que é tão bom, viu? Obrigado pela sua companhia. Eu estou sozinha aqui hoje, a Aninha está um pouquinho dodói. Se Deus quiser, amanhã ela está de volta para conversar com a gente. Então me faz companhia. Mande perguntinhas para a doutora Érica Montalvão. Ela é ginecologista, está aqui respondendo muitas perguntas e curiosidades sobre a menopausa. Agora, doutora, a perguntinha não vem de mim, não vem do pessoal de casa, vem direto aí das suas com o João. Aqui no Açaí, encontrei a Lúcia. Lúcia, quantos anos você tem? 70 anos. E como é que foi o seu período de menopausa, Lúcia? Você fez isso com tranquilidade? Passou por isso com tranquilidade? Foi difícil? Como é que foi? Não, para mim foi super tranquilo, foi super natural. Eu já tomava hormônios, então foi assim uma passagem sem a menor dificuldade. Não tive nenhum transtorno, foi bem sossegado mesmo. Perfeito. E aproveitando esse gancho, eu queria saber aí do estúdio quais são os principais sintomas desse período da menopausa para as mulheres. Vamos lá, vamos destacar até para você em casa, minha amiga, de repente já começar a se identificar ou não, né? O principal sintoma que mais incomoda, na verdade, são os fogachos, o calorão, né? Mas hoje, com a mulher moderna, tem vindo alguns sintomas sendo mais exacerbados. Sono, acordar de madrugada, cansaço no dia seguinte, né? E o calorão. E agora, a névoa mental, como a mulher agora moderna, já nessa faixa etária, ainda está no mercado de trabalho, trabalhando muito, e a névoa mental tem atrapalhado muito a qualidade de vida. Tá certo, viu, gente? Pensa nessa palavra aí, ó, névoa mental. Aí você pesquisa mais e começa a se perceber. Vamos trazer participações do pessoal de casa? Vamos colocar na tela? E aí a gente vai lendo aqui a participação, tá bom? Vamos lá. Boa tarde, querido Lucas. Obrigado, Zezé, pelo querido. Sou do tipo que procuro óculos há horas e não sinto na cabeça. É a névoa mental que a gente falou, minha amiga, já fica atenta, viu? Próximo comentário que a gente recebeu, vamos ler um monte. Ângela Lima, gostaria que falasse sobre o ganho de peso na menopausa. Vamos falar agora, então. Estou nela e o caos está instalado em mim. Ai, é chato, né, amiga? Tenho doenças autoimunes que só pioram com a menopausa. Vamos comentar as duas coisas? Este ganho de peso, ainda mais aqui no abdômen, que eu vejo que muitas amigas comentam isso. É normal acontecer, é esperado, o que pode ser feito? E também ela colocou dessas doenças autoimunes, podem piorar também por causa do hormônio? Vamos lá, vamos por partes. Sim. Primeiro a gente vai falar sobre o ganho de peso, né? Tá. A deficiência de estrogênio, a queda do hormônio feminino, faz com que diminua o metabolismo e, consequentemente, você aumenta o peso, porque ninguém diminui a quantidade de alimento à medida que vai passando a idade. Às vezes a gente até aumenta um pouquinho, né? Porque continua comendo normalmente e o metabolismo está mais lento. A gente sabe disso. E o corpo, para se defender dessa deficiência hormonal, precisa que algum outro lugar do nosso corpo produza hormônio. E a célula de gordura produz. E aonde? Na barriga. Nossa. Então, sim, o aumento da gordura abdominal, um fator que incomoda muito as mulheres. Podia ser no bumbum, né? Para deixar o bumbum mais bonito e preenchido, né, gente? Ai, que porcaria. Aí tem um pouquinho, mas no abdômen. É no abdômen que é o foco. E as doenças autoimunes, realmente, por essa não proteção do hormônio, ela pode piorar ou não? Então, especificamente, por causa da deficiência hormonal, a gente pode ter uma diminuição da imunidade. Então, consequentemente, exacerba alguns quadros, algumas doenças autoimunes, sim, podem piorar. Principalmente quando afetam a pele. Uhum. A Jane de Caraguatatuba está comentando aqui algo que a gente já vai trazer a pauta com a doutora, então. Que ela está há 3 anos sofrendo com a menopausa e na raça, porque ela não pode fazer reposição hormonal. Já passei meia hora procurando o celular e ele na minha mão. Ô, minha amiga, já fiz coisas parecidas. Um beijo para todos de Caraguá. A reposição hormonal, já que a gente está falando, doutora, que a mulher perde a proteção hormonal por causa dessa mudança. Nesse caso, fazer uma reposição hormonal para voltar a ter essa proteção, ela é interessante ou não?
Sim, a reposição hormonal a gente sempre vai conseguir recuperar essas deficiências que o hormônio vem causando, né? Proteção cardíaca, proteção neurológica. É normal aumentar essa questão do coração também? Sim, essa é uma explicação até importante. Toda estatística, durante a vida da mulher, a vida adulta, o homem tem mais risco de doença cardíaca. Quando a mulher entra na menopausa, a gente equipara e ultrapassa o risco. Aí entra a deficiência hormonal, porque a gente tem que repor para proteger o nosso coração. Isso já é sabido, é estatístico. A gente vai falar mais, tá, Jane, sobre a reposição hormonal, porque você falou que não pode, até não falou o motivo e tudo bem, tá? Mas a gente pode até conversar com o doutor o que permite e não permite fazer isso, tá certo? Segura aí, que a Solange também mandou pergunta pra gente. Ela entrou na menopausa há 5 anos e tem calor absurdo, fora outras coisas que aparecem devido a isso. Melhoras pra Ana, sim, se Deus quiser, ela tá de volta. Um beijo pra você, Solange. A Elizabeth tem 60 anos e ainda sente calores. É normal? Doutora, o calor, o folgacho, ele é antes, é durante, é depois, passa, não passa, como que é? Não tem uma regra, tá? Tem pacientes que têm mais propensão a ter esses calorões e podem durar até mais de 10 anos, sim. A reposição hormonal vem para melhorar esse quadro. Só que a gente vai entender daqui a pouquinho se existe um timing para essa reposição hormonal ou não. Porque às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, gente. O bonde passou. Vocês já vão entender porque eu estou falando isso. Mas olha, tem alguma perguntinha. A gente está bombando de participação hoje no programa. Eu fico muito feliz por isso. Você já pode enviar sua pergunta para a doutora Érica, conversar diretamente com ela ou com a equipe também. DRA, doutora Érica Montalvão. Pode entrar lá, então, tem bastante conteúdo. Inclusive os quadros que a doutora participa com a gente no Manhã na Band como colunista. Você pode aprender bastante lá, tá certo? Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre imposto de renda. Tá chegando, viu, gente? Se eu não me engano, já é sexta-feira agora a data. Um alerta junto com a Trescom, a gente vai trazer para vocês. Olá, eu sou Terezinha Silva, sócia proprietária da Trescom Contabilidade e estou aqui alertando vocês porque estamos na reta final para o prazo da entrega da declaração de imposto de renda. Será agora, dia 29 de maio. E você que faz investimentos, principalmente na Bolsa de Valores, acha que não precisa fazer a declaração? Fique de olho, peça para o seu investidor mandar a relação de todos os seus investimentos, seus ganhos, porque tudo que você investe é de alguma forma informado para a Receita Federal e isso pode levar você à malha fina. E você que ainda ficou com alguma dúvida, pode nos acionar nas redes sociais, Trescom Oficial Taubaté, estaremos lá tirando suas dúvidas, ok? Obrigado, Terezinha, pelo toque tão importante. Agora, 2 homens fofocando. Momento especial. Quem acha que homem não fofoca, gente? Tá errado. Tá por fora. Tá por fora. Tá bom, minha amiga? Então, se seu marido te chama de fofoqueira, você fala, fofoqueira é tu, que tá cuidando da minha vida e faz fofoca dos outros. Esse homem fofoca mais ainda que mulher. Que de uma maneira disfarçada, entendeu? É tipo camaradagem, tá ali, entendeu? Mas fofoca. Tudo fofoca. Vamos fofocar então. Vamos fofocar, Luquinhas. Sobre hoje, quem? Vamos falar mais uma vez de Chay Suede. Olha, ele tá bombando aqui nas nossas Mais uma vez não falando nisso. É um ator. Exatamente. Que tá na novela da Globo agora, na que passa aí, sei lá que horas que eles falam agora, das 10? Acho que é das 10, da noite. Da noite. Da noite. E ele tá em uma fofoca um pouco mais leve, digamos assim. Que bom. Porque é uma fofoca envolvendo a mulher dele, que é a Laura Neiva. Laura Neiva. Ela divulgou aí nas redes sociais como é que eles fazem pra lidar com essa rotina de ator, de ficar longe um do outro. Porque, pra quem não sabe, eles têm 3 filhos. Olha, não sabia. Então, eles têm uma família já. Nossa, que gracinha. E eles estão juntos desde 2014. Olha, bastante Eles ficaram ali num vai e vem em algum momento ali, tiveram algumas brigas e tal. Mas acabaram... Hoje tá tudo certo entre eles. Que bom, acertaram. Exato, agora tá tudo bem. E a Laura falou nas redes sociais como é que ela faz pra poder viver com ele. Porque, lógico, né? Ele mora em São Paulo, mas trabalha muito no Rio de Janeiro. Nossa, é verdade. Então, é sempre uma correria e tudo mais. E ela explicou como é que eles fazem pra ter uma boa convivência, cuidar dos filhos. E é justamente balancear o tempo.
ela falou que eles sempre quando tem um espacinho ali na agenda, eles fazem questão de se ver, fazem questão de estar junto, independente das brigas que eles tiveram no passado. Hoje já tá tudo certo, então ela falou que sempre quando ele tem ali um espacinho na agenda, ele vai ver ela, vai ver a família, porque é importante nessa questão de estar junto. E deve ser difícil mesmo, porque falam, eu nunca acompanhei gravação de novela, né? Mas as pessoas que eu já estive próximo e comentam comigo, é uma dedicação absurda. Sim. Às vezes uma cena que a gente vê, de novela de 1 minuto, leva um dia pra gravar. Sim, olha que absurdo. É uma correria. Então a gente, e eles gravam, o personagem dele agora é muito, assim, importante nessa novela. Sim. Então ele deve ter que gravar muitas cenas, Muitas cenas. Ele mora em São Paulo e toda hora tá no Rio, então só de viagem já é muita coisa. E ela falou que justamente o que mais deixa essa relação fortalecida é o contato. Ele falou que essa relação entre os dois é sempre muito bom, que ter a mulher junto com ele, ter ele junto com a mulher. Então sempre quando eles têm um espacinho, eles fazem questão de estar junto. Ela falou que sempre vai assistir as peças dele. Maturidade da parte dela também, gostei. Uma boa, você vê, uma dica pra gente aí no dia a dia. Tem que mais que você trouxe pra gente? Agora uma fofoquinha um pouco melhor. Tenho certeza que a Ana gostaria dessa fofoca. Cadê você, Melhoras amiga, pra Ana. comentar? Que ela gostaria muito envolvendo a Bruna Biancardi. Olha! Que ela postou aí esses stories nas redes sociais. E muita gente percebeu ali talvez um Photoshop na foto, alguma alteraçãozinha de imagem. E a galera começou a falar muito disso nas redes sociais. E o pessoal fica de olho, viu? E fica. Pior As fotos dela, acho que o pessoal deve fazer aquela coisa de ficar dando zoom, Deve ter uma equipe especializada só pra ficar dando zoom e achando defeito. Mas aí o que foi? Ela usou ela postou, então, ela postou esse story aí. E aí o pessoal viu que na perna dela tinha ali alguma coisa meio estranha, alguma coisa meio mexida. E aí começaram a falar, tá usando Photoshop, tá usando Photoshop pra mudar o corpo. Que é muito comum usarem, viu, gente? O Face e App, que é o que eu acho que mais usam. Exato. Talvez dar uma mudada no corpo e tudo mais. E ela falou que realmente usou o Photoshop. Olha que mas pra tirar aquela mala que tava ali no fundo. Ah, entendi. Exato. Tinha uma mala, ela queria tirar a mala. Ela tirou a mala e acabou que a imagem ficou um pouco estranha. Eu já tirei pessoas, porque o meu celular, ele tem um negócio lá que ele tira pessoas da foto. Sim. Então, tipo, eu não queria ficar com outras pessoas. Eu tava de sunga, outras pessoas também mostrando o corpo. Eu não sabia se as pessoas queriam mostrar, eu tirei. Mas no caso dela, ela quis deixar a foto mais limpa. Exato, né? E é justamente essa imagem. Aí ali naquele cantinho esquerdo ali embaixo tinha uma mala. Aí deu uma certa deformada, vai ver. Então, aí deu uma deformada na foto e a galera olhou e falou, estranho isso aí. E começaram a criticar ela. E ela falou numa boa, que usou realmente Photoshop. Eu acho ela incrível na rede social dela, sabe? Eu vejo que ela é bem acessível de falar essas coisas. Né? Ela é muito tranquila. Assim, não precisava dar satisfação de nada. Exato. Mas ela decidiu falar numa tranquilidade, sem perder a cabeça, falou, usei mesmo, mas foi pra tirar a mala serve de exemplo, né? Exato. Assim, é claro que a gente não apoia quando a pessoa muda o corpo, né? Eu vejo que algumas influenciadoras afinam muito a cintura, ou também alargam um pouquinho o quadril. Chega a ficar estranho até, É estranho, e também acabam servindo de mau exemplo, porque acabam sendo um foco ou um objetivo de mulheres comuns que não é atingido, né? Porque é mentira aquilo, né? Mas que legal que não teve a ver com isso e ela foi sincera, bacana. Foi super sincera, mas tudo certo com a Bruna Biancardi. Gostei das fofocas de hoje. Hoje foi tranquilo, né? Amanhã ela tá de volta pra comentar com a gente, Com certeza. Tá certo? A gente vai rápido pro intervalo, não sai daí que a gente já volta com os ganhadores do Vale Cap. Fica aí. Obrigada a você, comprador do Vale Cap, no Vale e no Litoral. Você está colaborando com as pessoas deficientes, fornecendo alimentação, manutenção de prédio, oficinas e horta. Obrigada mesmo, de todo o coração. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 250 mil. Isso mesmo, 250 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Gente, vem aí a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí. Seu corre merece uma Honda nova. E no mês do trabalhador da Universo, ficou ainda mais fácil acelerar. Elite 125, parcelas a partir de R$ 521. CG Fan 160, parcelas a partir de R$ 639. CB 300 Twister, parcelas a partir de R$ 784. E ainda tem IPVA 2026 por conta da Universo. Consulte condições. Escaneie o QR Code e fale agora com o nosso time. No Vale Litoral é simples. Pensou Honda? Pensou Universo.
Dog Fashion Day 2026 está chegando em São José. Domingo, 31 de maio, na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada. O mais tradicional evento pet da região vai trazer concurso de beleza para o seu dog, prestação de serviço, as novidades do mundo animal, muitos brindes, workshop e a tradicional caminhada solidária. Se inscreva para nossa caminhada no site dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração animal. Kit exclusivo para os 100 primeiros inscritos. Não perca! Dog Fashion Day, domingo, 31 de maio, a partir das 8 da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, em São José. Entrada gratuita. Oferecimento Polipet, o shopping do seu pet. NexGuard Spectra é outro nível de proteção contra os principais parasitas. Pensou em pintar? Bela Tintas é o lugar. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. Realização Grupo Band Vale. Estamos de volta, São José dos Campos na tela, no relógio 1h32 para você, 23 graus, gente, olha só, calorzinho não, né? Tá um tempo, na verdade, essa semana em São José, eu tô vendo aqui, gente, vai ser uma semana de tempo instável até quarta-feira, com máximas de 24, mínimas de 13. E na quinta-feira, previsão de máxima de 21. Só que aí para a chuva, tá certo? Fica tempo instável, aquele outono com pôr do sol bonito que a gente gosta, não é verdade? Um beijo para você de São José que acompanha o programa. Chegou um momento da gente se alegrar e da gente, na verdade, trazer para você os sortudos Vale Cap. Cíntia Gonzaga, que bom ter você aqui, minha amiga. Seja bem, Lucas. Viu? E você estava falando do tempo, mas você reparou que eu chego trazendo um pouquinho mais de calor, né? É verdade, porque ela vem de Santos, né? De Santos. Traz o calor do litoral pra gente. E muita gente pé quente por aqui. Você viu como é que tá, traz a sorte né? também. Muita sorte. Quem que você trouxe hoje pra gente Olha conhecer, só, vou te apresentar aqui a galera. No primeiro sorteio, o Eduardo, que é de... Caraguatatuba. Caraguatatuba, e faturou quanto, Eduardo? 10 mil. Essa grana já vai estar ajudando, não é mesmo? Muito, muito. Chegou em boas horas. Boas horas, olha só, boas horas. No segundo sorteio, a Adriana de São Vicente faturou 20 mil reais sozinha. Já no terceiro sorteio, quem faturou 30 mil? Ezequiel de Ubatuba. E aí, Ezequiel, estava assistindo o programa? Não estava. Não estava? E como é que foi receber essa notícia? Muito bom. Bom demais, Melhor né? coisa. Aí sim. Já no quarto sorteio, eu vou chegar bem pertinho desse rapaz aqui, que faturou quanto, Marcos? 500 mil. Uau! R$500 mil. De onde que você é? De Caçapava. E vai fazer o que com esse dinheiro? Você compra uma chacrinha, alguma coisa lá. Uma chacarazinha, é isso mesmo? É, uma coisa. Vai convidar eu e o Lucas depois pra passear lá? Churrascão lá pra vocês. Já faz o churrasco pra gente ir, amigo. Amiga, investe esse dinheiro, sabe por quê? Aí você não trabalha mais, gente. Imagina que sonho. Que legal. A gente falou dos 500 mil, né, Cíntia? Exatamente. Tão feliz semana passada. E olha só, o Marcos disse que toda vez ele tá passeando aí, né, por Caçapava, vai comprando o título, não é isso? Todo final de semana a gente compra, né? Vai tentando a sorte, ajudando as APAES e agora se deu bem. O negócio deu bem. E pra semana que vem, minha querida, tem em mãos aqui, olha só que número, hein, gente? 250 mil. O que você faria, Lucas? Ah, eu acho que eu investiria, porque eu já tô pensando na minha aposentadoria. Então, tudo que eu tô podendo pensar, já tô investindo pra depois viver de renda, né, gente? Exatamente. Mas dá pra você comprar uma casa, um apartamento, às vezes pagar as dívidas, né? Pagar aquelas continhas, trocar de carro, o que você quiser. 250 mil reais vai ajudar muito por aí. Que legal, né? Então, olha, fica a dica pra vocês. Lembrando que sempre que a gente compra, a gente tá ajudando a FEAPaz, né? Exatamente. Você ajuda a PAI da sua cidade. Que legal. Obrigado, viu, minha querida, por trazer tanta sorte e esse sorriso tão bonito. Semana que vem eu venho com mais ganhador por aqui. Por favor, quero conhecer. Depende, sou eu, né, gente? Vai saber. Vai que... A gente vai tentando, com certeza. Tem que tentar sorte. Só ganha quem compra, Lucas. Obrigado, viu? Valeu mesmo, viu? Obrigada. Aliás, deixa eu dar um toque pra vocês. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia da costureira, você sabia? E a gente vai celebrar de uma maneira muito especial, também num lugar que eu amo, que eu frequentei, que eu compro coisas lá, direto da Fabíola Molina. Vamos lá. A profissão de costureira, considerada uma das mais antigas da história da humanidade, evoluiu das práticas de roupas de couro animal fabricadas com agulhas feitas de ossos até as máquinas de costura mais tecnológicas e as roupas com os melhores tecidos. E é justamente hoje, dia 25 de maio, o dia em que essa profissão é celebrada. Em São José dos Campos, na loja Fabíola Molina, essa data tão especial não passa em branco. Por aqui, há cerca de 45 costureiras são homenageadas pela profissão que escolheram. E desde a inauguração da loja, existe uma pessoa que acompanhou todas as celebrações bem de perto. A Levânia trabalha na fábrica desde o início do projeto e começou na costura por uma necessidade. Eu entrei, meu primeiro emprego foi numa
loja, eu entrei como vendedora, só que eu acabei sempre ajudando a parte de confecção, lá tinha uma confecção. E eu ajudava desmanchando algumas peças, eu era adolescente, na verdade. E assim eu fui aprendendo aos poucos como costurava. Na ausência de uma costureira, eu tive que colocar a mão na massa. E nesses quase 22 anos de empresa, diversas costureiras já passaram por aqui. E apesar de ser uma profissão antiga, não existe idade certa para começar no mundo da costura. A Maria Laura é a costureira mais jovem da empresa e teve influência familiar na escolha da profissão. Eu comecei a costurar desde pequena, toda a minha família costura, então eu aprendi a costurar com uns 9 anos de idade com a minha avó. Ela deixava passar uns tecidinhos na máquina e tudo assim eu fui aprendendo. Por outro lado, a Edna é a costureira com mais experiência. Mesmo com uma idade tão diferente, o início no mundo da costura tem as suas semelhanças. Eu era bem novinha, eu tinha 14 anos, comecei a costurar sapato. E eu pensava, nossa, que costura muito bruta, né? Aí, quando eu comecei a ver o que era confecção, eu falei, isso é costureira. Eu aprendi muito aqui, continuo aprendendo todo dia uma coisa nova, todo dia uma coisa diferente e assim vou indo até quando tiver que ser. Por trás de toda essa equipe que respira costura, está uma família que ganhou destaque na natação, mas que viu nos tecidos e nas linhas uma maneira de ajudar outras atletas da modalidade. Foi um pouco pela minha necessidade, que eu era nadadora de costas, e eu pegava muito sol, né, na piscina que eu treinava, que era descoberta, e como meus pais sempre desciam pro litoral e a gente ia pra praia, eu ficava com a marca branca, né, ficava com a barriga branca. Então eu encontrei uma costureira que trabalhava na casa de uma mãe de uma atleta. Eu falei, eu queria como se fosse um biquíni para treinar. Ela falou assim, faço, que é a nossa costureira hoje, que é a Levânia, né, nossa gerente de produção. E aí, ela que costurou, lógico, né, eu dei as dicas do que eu achava que ia ser melhor para minha necessidade. As lycras que tinham lá na época, eu não achava muito bonitas. Eu falei, eu posso comprar minhas próprias lycras? Então eu fui para São Paulo na época, comprei os tecidos que eu achava bonito. E as meninas que nadavam comigo começaram a gostar também do produto que eu estava usando, que não existia no mercado. E aí eu que comecei a tocar, sabe? A começar a comprar os tecidos, acompanhar a Levânia, me informar dos moldes, de pedido, de linha, de elástico, porque eu não tinha um conhecimento assim mais profundo, né? E hoje realmente isso faz parte da minha vida e é o que me motiva, e eu adoro estar aqui com as minhas funcionários. E é justamente assim, em família e por meio da costura, que essas mulheres celebram uma profissão que utiliza agulhas, tesouras e tecidos para contar histórias e mostrar força através da confecção de roupas. Gente, que privilégio ter a Fabíola Molina no nosso programa, com a Kels também, com esse trabalho lindo que elas têm. Uma empresa 100% feminina. Um beijo para a Levânia e todas as meninas da fábrica, do ateliê da Fabíola Molina. Peças impecáveis, acabamento incrível. Eu sou um dos clientes que ama comprar sunga, já dei de presente para minha mãe também. Um trabalho lindo. E a gente traz essa homenagem para você, nossa amiga costureira também que está assistindo o programa. Hoje é o seu dia, obrigado, viu, por deixar a gente mais bonito também. Um beijo para todos da família Fabíola Molina. Bora para o resultado final da nossa enquete. Você que respondeu hashtag sim ou hashtag não, olha só, você está na menopausa? Aumentou um pouquinho, 59% dizendo que sim. Mande sua perguntinha com hashtag falando nisso e você concorre um par de convites para o cinema. Tá aqui o número, aqui na verdade falando nisso, e aqui o número para vocês, tá certo? Doutora Érica Montalvão, ginecologista, responde as suas perguntas. Aliás, tem outra perguntinha direto das suas com o João. Dando uma voltinha aqui pelo açaí, eu encontrei a Lúcia. Lúcia, fala pra gente quantos anos você tem? 66. 66 anos. E como é que você lida com o período de menopausa, Lúcia? Olha, já passou o meu período, foi tranquilo. No começo eu tive algumas dúvidas, tudo, mas meu médico ajudou bastante. Legal. E quais foram as alternativas que você escolheu para poder lidar com esse período da menopausa, na época que você estava passando por esse período? Foi orientação médica, ele me indicou alguns medicamentos e foi tranquilo, foi tranquilo. Os calorões passou, graças a Deus, está tudo certo. Perfeito. E eu queria saber do estúdio qual que é a importância de ter esse acompanhamento médico no período da menopausa. Excelente. Buscar a ajuda de um profissional, não ficar tentando adivinhar. Na verdade, o ginecologista é o
o parceiro da mulher, é um médico da mulher ao longo da vida toda. Anualmente tem que estar lá fazendo a sua rotina, tem que ter afinidade para poder contar, né, o que está sentindo, mas mais do que isso, o olhar do médico tem que ser, hoje já está mais ativo em relação a isso, mas tem que ter um olhar mais específico na perimenopausa, porque às vezes elas não sabem o que estão sentindo e a gente vai buscando através da conversa e descobre que tem sintomas perimenopausa já entrando na vida da mulher sem sintomas menstruais alterados. Então fica essa dica para você, minha querida. Busque sempre a ajuda de um profissional para acompanhar da melhor maneira possível. A Marilena comenta aqui com a gente, vai participar do sorteio, colocou certinho, ó, hashtag falando nisso tudo juntinho. Diz que ela ainda está na menopausa, entrou aos 47, está com 58, mas não acabou o calor insuportável. Doutora, será que vai passar fora o calor? Tem toda a mudança. Vamos só explicar novamente essa questão da duração da menopausa? Porque a gente entende os sintomas como ainda menopausa, ou não é? A menopausa, a gente considera que a mulher está na menopausa após 12 meses da parada da menstruação. Ela já está na menopausa. E fica? Né? Os sintomas, eles vão diminuindo ou ainda perduram por um período variável. É muito pessoal isso. Né? Agora eu queria pegar esse gancho para falar do timing da reposição hormonal, gente. Sabe aquela coisa, perder o bonde? Porque tem uma coisa assim, a doutora vai explicar pra gente. É verdade que existe um timing, ou seja, o tempo certo de começar a fazer essa reposição, porque se depois que perde, não tem como voltar atrás? A gente fala que é a janela de oportunidade, né? Essa janela de oportunidade nos primeiros 5 a 10 anos da menopausa que é possível a gente reverter vários sintomas, proteger, porque a gente sabe que o hormônio feminino, na verdade, protege coração, cérebro e osso, né? Então, a gente sabe que esse período é o mais importante. Não quer dizer que ela não possa repor. A reposição para paciente tem que ser individualizada. A gente tem que analisar cada paciente e aí repor. Perfeito. A Conceição faz uma perguntinha aqui e tira uma dúvida interessante. Porque ela quer saber se a pessoa pode entrar na menopausa com 40 anos. Tem uma idade média ou é muito novo para essa idade ou não tem isso? Na verdade, menopausa antes dos 40 anos é chamada de menopausa precoce. Né? Pode acontecer, estatisticamente é menor o número de mulheres, considerado 1% da população, mas aqui no Brasil está 7,9%. É muito uma população feminina no Brasil, né? Pode acontecer e tem que entrar com reposição. Você imagina as doenças do envelhecimento aparecendo antes, muito antes da menopausa, com os 50 anos, que é a média de 45 a 55 anos. Porque média... 40 anos, gente, vamos combinar que é a flor da idade, né? Uma bebezinha. Eu estou com 44, eu falo isso pra mim mesma. Né? Olha só, o Thiago fazendo pergunta. Amei, viu? Um homem fazendo pergunta, muito bom. Falando sobre a mãe, diz que não está na menopausa, tem 76 anos, lúcida e muito disposta. Ele comenta que não está, mas sempre está acordando com muito calorão. O que pode ser? Vamos até falar também do sono em menopausa? Vou falar do sono e obrigada pela pergunta, né? Um homem perguntando, muito legal. O sono na menopausa, ele é alterado justamente porque o estrogênio, ele protege o cérebro e também atua nos centros reguladores dos hormônios que favorecem ao relaxamento, ao sono. E aí, às 3 horas da manhã, puf, abre o olho. Você até consegue dormir às vezes, mas a mulher fala, todo dia às 3 horas da manhã eu acordo, demora um pouquinho, mas volto a dormir. Mas 3 horas da manhã começa. Porque também pode estar relacionado com calorão. E não é aquela ida para o xixi, né? Porque a gente acorda para fazer xixi depois de uma idade, né, gente? A deficiência hormonal também causa um ressecamento da região perineal que estimula, fica mais sensível para fazer xixi. Olha só que interessante. Então você levanta mais vezes sim à noite. Tá certo. Olha, se você tem dúvidas, a gente está recebendo muitas perguntas. Não sei se vai dar tempo de fazer todas, mas pode continuar mandando, tá bom? Você pode entrar no Instagram da doutora Érica, tá? DRA Érica Montalvão. No próximo bloco a gente volta só respondendo as perguntinhas de vocês. Mas agora a Carol Serra traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, minha querida.
Boa tarde para você, Lucas, para todo mundo que está acompanhando o Falando Nisso. Hoje eu trago notícias sobre dengue. Isso porque Taubaté confirmou mais uma morte por dengue nesse ano de 2026. Segundo a vigilância epidemiológica da cidade, a vítima é uma mulher de 21 anos, moradora do Parque Três Marias, que apresentava comorbidades. Este foi o segundo óbito confirmado somente na última semana. Com isso, Taubaté chega a 4 mortes por dengue neste ano. Ao todo, no Vale do Paraíba, já são 8 mortes confirmadas pela doença. Os casos foram registrados em Taubaté, com 3 mortes, Jacareí com 2, além de São José dos Campos e Tremembé com 1 caso cada, uma morte cada. No mês passado, a Prefeitura de Taubaté decretou situação de epidemia de dengue após o aumento expressivo no número de casos da doença. Segundo a administração municipal, as ações ao combate do mosquito Aedes aegypti foram reforçadas. Atualmente, Taubaté contabiliza 2.521 casos confirmados de dengue e já o Vale do Paraíba contabiliza 6.908 casos. Nós, claro, sempre seguimos aqui acompanhando e sempre falamos na rádio, na TV, acompanhamos todos esses casos. E se você também quiser acompanhar, pode entrar no nosso portal, lá tem todas essas informações, bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações. Quem já teve dengue uma vez sabe como a doença derruba a gente. Então a gente precisa fazer a nossa parte, tem foco de mosquito, chama a prefeitura, a gente precisa cuidar um do outro. Carol, boa tarde, uma boa semana de trabalho para você, minha querida. Rapidinho, a gente vai pro intervalo, não sai daí que a gente já volta. Olá pessoal, tudo bem? O Pátio de São José dos Campos começa a semana com mais de 450 vagas de emprego para candidatos de diferentes perfis e níveis de escolaridade. Os destaques são para a função de operador de telemarketing, com 260 oportunidades, sendo 30 vagas exclusivas para o público PCD. Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho, sendo física ou digital, documento de identidade com foto e, de preferência, um currículo impresso. O pátio funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Praça Afonso Pena, número 175, região central de São José. Para mais informações sobre a lista completa de vagas, acesse o portal bandvale.com. Portal bandvale.com. Oferecimento: Vestibular de Inverno Medicina Unital. Inscreva-se unital.br/medicina. Seu corre merece uma Honda nova. E no mês do trabalhador da Universo, ficou ainda mais fácil acelerar. Elite 125, parcelas a partir de R$ 521. CG Fan 160, parcelas a partir de R$ 639. CB 300 Twister, parcelas a partir de R$ 784. E ainda tem IPVA 2026 por conta da Universo. Consulte condições. Escaneie o QR Code e fale agora com o nosso time. No Vale Litoral é simples. Pensou Honda? Pensou Universo. A indústria transforma ideias em realidade, unindo tecnologia e talento para mover a sociedade. Do chão de fábrica nasce o progresso que gera empregos e desenvolvimento. Valorizar a indústria é reconhecer a excelência de quem constrói o futuro. 25 de maio, Dia da Indústria. Oferecimento: Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Indústria é a força que transforma o futuro. Completar seu álbum e ainda se divertir? Então corre pra Arena Stereo Vale no Vale Sul Shopping. De 11 de maio a 14 de junho, um espaço exclusivo para troca de figurinhas, estações de videogame liberadas e transmissão ao vivo da programação Stereo Vale. Arena Stereo Vale, onde a gente se encontra pra colecionar, jogar e torcer. Oferecimento: Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E ficou mais fácil completar seu álbum. Figurinhas da Copa é nas livrarias Curitiba. Realização: Grupo Bandvale. Último bloco, São Sebastião na tela, neste momento 24 graus, nublado, mas sem previsão de chuva para hoje. Já nos próximos dias, inclusive até sexta-feira, a máxima para amanhã de 26, depois cai para 22 até sexta-feira, com tempo instável na cidade. Um beijo para você do Litoral Norte. Hoje aqui no programa, a nossa conversa está sendo excelente
conversando sobre menopausa com a doutora Érica Montalvão, que é ginecologista. Tem participação da tela agora da Elisângela, que comenta o seguinte: tem 50 anos, está sofrendo muito com os sintomas da perimenopausa, alterações do ciclo, ondas de calor horrorosas, irritabilidade, que é algo que acontece também, insônia. Aí ela falou o pior: ganho de peso. Não vejo a hora desses sintomas passarem e espero que você fique bem, amiga. Inclusive, doutora, qual que é o maior mito que a gente pode trazer aqui, que acaba sendo divulgado, ou também coisas que acreditam, que pode prejudicar a mulher até por falta desse conhecimento? O maior medo de reposição hormonal é o câncer de mama. Repor hormônio e dar câncer de mama, né? Hoje já sabe, o FDA, que é um regulador, né, dos medicamentos americanos, mandou tirar das bulas o risco de doença cardíaca, de câncer de mama, né? Então isso, e de tromboembolismo também. Então isso é importante. A gente já sabe que o hormônio também protege. Quando você melhora a qualidade de vida sua, você protege contra o câncer. Vocês ouviram isso, né? Porque a gente sabe que a gente veio num movimento aí que era muito contra isso, um tempo atrás, né? Hoje já mudou totalmente, gente. É que nem comer ovo. Antes a gente não podia, que estava colesterol. Hoje a gente sabe que o ovo é excelente. Então as coisas vão evoluindo. Estudos são feitos e aí chegam numa conclusão, num resultado, e aí uma médica profissional aí que entende muito do assunto traz aqui pra gente, tá bom? Pra gente acreditar no que é certo. A Silvia comenta o seguinte: obrigada pela participação, Silvia, que ela começou a fazer reposição, doutora, há 4 meses, mas ainda não conseguiu estabilizar. Então ela quer saber se é demorado após o início da reposição. Como que é isso, doutora? Silvia, é tão angustiante para vocês quanto é para a gente, tá? Porque cada paciente tem uma resposta diferente à reposição hormonal. Lógico que a gente começa aos poucos, porque existem dosagens diferentes de respostas para cada uma. Então pode ser que alguma paciente demore um pouquinho para dar resultado, mas não desista, o resultado vai vir, eu tenho certeza. Isso mesmo, amiga. Persista, vai dar tudo certo, tá bom? A Fabiana comenta o seguinte: obrigada, viu, Fabiana, pela participação. Que ela está aos 40 anos, que ela entrou, na verdade, aos 40 anos, e entrou também com medicação psiquiátrica. Foram 2 anos para descobrir que era perimenopausa. Quando é necessário juntar isso, doutora? Não tem o momento certo, tá? Agora a gente já consegue perceber, até para nós médicos, que pode estar associado uma perimenopausa a algum distúrbio psicoemocional. Então, os médicos já estão em alerta. E isso está sendo mais fácil de tratar até pelos psiquiatras. Eu acho que só de trazer, obrigado pelo depoimento, minha querida, só de trazer o seu case aqui, a gente abre também para quem está em casa que muitas vezes é necessário também entrar com esse tipo de medicamento. Não pode ter preconceito. A Gabriela Barbosa, obrigado, Gabi, pela participação aqui com a gente, boa tarde. Ela diz que quer saber se ela tem 36 anos e anda muito estressada, sem paciência, tem dias que ela não aguenta. Então ela comenta que usa o DIU, então não menstrua, e fez esterectomia e também não tem um ovário. Se pode ser, de repente, um precedente aí, né, Gabi? Para essa perimenopausa ou não, se é isso ou não. Gabriela, tem que ser avaliado. Acho que sim, tem um exame que ajuda bastante, o exame de sangue com dosagem hormonal, que vai ajudar a dar um direcionamento. Pode, a gente não exclui, que a medicina não é uma ciência exata, né? Mas tem que ser avaliado com o seu médico direitinho. Não quer dizer que seja isso, mas sendo avaliado a gente consegue te dar uma resposta. Então, sinto. Sim, com certeza. Mas, amiga, busque ajuda e faça esse exame que a doutora falou, tá bom? Aliás, vou até colocar aqui, para quem ainda não tem acompanhamento apropriado, deseja ter uma orientação também de pertinho, você pode até mandar perguntinha para a doutora Érica Montalvão aqui no Instagram, tá bom? DRA Érica Montalvão, e ela pode te ajudar. A Tânia está comentando aqui que não sabe se está na menopausa também, doutora, mas ela desconfia porque tem sintomas parecidos: calorão, mudanças de humor, queda de cabelo, pequenos esquecimentos. Então, o programa de hoje é para isso mesmo, viu, Tânia? Para trazer esse alerta para vocês. Uma próxima participação que a gente vai colocar na tela é da Fátima. Obrigado, viu, pelo carinho e elogiar o programa. Fico feliz. Aonde nós podemos interagir e tirar as nossas dúvidas. E o programa é para isso mesmo, amiga, para trazer para vocês informação específica. Então, ela quer perguntar para a doutora que algumas mulheres acima de 60 anos perdem o estímulo sexual, a vontade, né, de fazer coisinhas. Doutora, é normal isso? É normal, porque não cai só o hormônio feminino, né? Tem hormônio masculino envolvido também que o homem nessa não deficiência. Perde, né? O homem com 90 anos está querendo, né, doutora? Porque o hormônio, a deficiência hormonal no homem, o declínio é bem lento, é devagar. Na mulher é abrupto, né? Nesse período. Então, existe sim a queda da libido, mas tudo isso dá para melhorar. E tem uma série de outros fatores envolvidos. Se fosse só o hormônio, seria fácil. A gente dava hormônio e a mulher voltava com estímulo sexual. Não é só o hormônio, a gente sabe disso.
Olha só, a André está comentando com a gente que ela está na menopausa de Taubaté. Um beijo para você, amiga. Está na menopausa já tem 1 ano. Né? Mas ela não teve sintomas, ela anda muito estressada, que pode ser um dos sintomas, na verdade, né? Será que tem algo para minimizar esse estresse, doutora? Avaliar e, de verdade, reposição hormonal, nesse momento, acalma, tá? A progesterona atua numa substância cerebral, liberando GABA. A GABA deixa a gente mais tranquila, então é uma das possibilidades. Olha, a gente vai encerrar aqui o programa com a participação do Carlão. Gostei também, gostando de ver os homens participando. Tema muito importante, né, amigo? A propósito, minha esposa, Neia, um beijo para Neia, está passando exatamente por esse momento. E pelo que eu vejo aqui em casa, ela reclama muito desse tal calorão. Fala só rapidinho, doutora, sobre essa questão do relacionamento homem e mulher. Ou mulher também, que tem um relacionamento na cidade? Sim. Perfeito. Carlão, você está de parabéns de estar preocupado com a sua esposa nesse momento, né? Sua esposa tem que agradecer esse equilíbrio de vocês. A relação familiar é muito importante para entender, porque existem brigas familiares que podem acontecer nesse período. Sim. E tudo dá para ser contornado com a reposição hormonal, né? Eu costumo dizer assim, olha, a gente na gravidez, a mulher altera os hormônios e a gente acolhe. Nesse período, também é uma alteração transitória, que é a menopausa. Então, vamos acolher. Perfeito, parabéns. Parabéns, Carlão, e todos os homens que mandaram perguntinhas ou estão assistindo o programa também e não interagiram. Muito importante essa consciência. Doutora, muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você, viu? Obrigado você em casa que mandou também perguntinhas, interagiu muitas perguntas. E a gente vai fazer o sorteio agora ao vivo com vocês do par de convites para o cinema. Quem leva hoje é o Thiago Betier. Obrigado, Thiago, pela sua participação, um par de convites do cinema. Um beijo para todos vocês. Amanhã, Ana, com a gente aqui de volta para conversarmos sobre vinho. Vai ter um evento incrível do Amit e a gente vai explicar para vocês que vocês podem até participar, viu? Fiquem com Deus. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau.